aproxima, a expectativa pelas férias e as comemorações desta data só aumenta. E no último programa do ano, a gente traz muitas dicas especiais para você, entre elas como evitar os excessos com bebidas e comidas e manter a saúde em dia na estação mais quente do ano. Então fique comigo, Vida em Equilíbrio está só começando. O ano acaba e queremos comemorar tudo de bom que aconteceu e dar boas-vindas ao ano novo que vem chegando. Mas tanta comemoração pode gerar alguns problemas. Com os exageros nas bebidas, podemos acabar começando o ano novo com o pé esquerdo. Confira agora na reportagem. O final de ano está chegando e junto com ele vem os exageros tanto na bebida quanto na comida. Nessa época, aumenta bastante o consumo de bebidas alcoólicas e comidas gordurosas, o que pode prejudicar a saúde de quem exagerar na dose. Pouca gente sabe, mas esses excessos podem trazer sérias consequências. E para quem abusa do álcool, não é só a ressaca que atrapalha no dia seguinte. Normalmente é uma época do ano que a gente acaba também exagerando um pouquinho, tomando quantidades maiores do que o corpo está acostumado. E isso vai sobrecarregar o nosso fígado, vai sobrecarregar os nossos rins. O corpo vai responder com uma desidratação, com um cansaço, que é aquela questão típica da ressaca depois das festas de fim de ano. Tantos sintomas que poderiam ser facilmente evitados, mas com a variedade de bebidas e a vontade de comemorar não fica fácil. E quem sofre com isso é o nosso corpo. O nosso fígado vai ser o principal órgão que está envolvido na questão de tentar se livrar desse álcool. A reação do corpo é tentar expelir esse álcool que a gente bebeu em excesso, tentar tirar ele do nosso corpo. E nesse momento a gente sobrecarrega o nosso fígado. Normalmente eu bebo na medida que o pessoal bebe, né? Mas dificilmente é até ultrapassando limites, né? A gente procura beber até estar feliz e não precisar usar o banheiro dos outros, né? Mas normalmente é dentro dos limites. Eu modero bastante, assim, depende de onde eu tô passando a virada, né? Ou final de ano. Mas se eu tô por casa eu bebo um pouco mais, se eu tô na rua daí eu não bebo, eu prefiro não beber. Eu costumo me cuidar, não bebo. E é isso, não. Acho que o pessoal tem que ter consciência, né? Uma das dicas da professora é não misturar tipos de bebidas, procurar beber somente as fermentadas ou não fermentadas. Além disso, a água é a melhor companheira nos casos de excessos. Para se manter hidratado nessa época do ano, a dica é, junto com as bebidas alcoólicas, sempre intercalar com a água. Toma um copo de champanhe, toma um copo de água, toma um copo de cerveja, toma um copo de água, né? Para quem não conseguiu se segurar e exagerou, ainda é possível diminuir os efeitos da ressaca. É importante que tu tente repor o que tu tá expelindo. Então tu vai expelir potássio, tu vai expelir fósforo e tu tem que repor isso. Daí os isotônicos servem bastante pro pós, para ressaca ali, os isotônicos vão te ajudar. A professora ensina ainda como preparar 2 sucos de micronutrientes para repor o líquido perdido. No primeiro, são 2 folhas de couve, 2 pedaços pequenos de gengibre, 300 ml de água de coco e gelo para ficar mais refrescante. É só colocar todos os ingredientes no liquidificador. Se quiser, pode adicionar açúcar, com moderação. Essas porções rendem aproximadamente 1 copo de suco. Já na segunda opção, é necessário metade de um limão siciliano, meia cenoura, meia maçã com casca e 200 ml de água. Da mesma forma que o primeiro, é só bater no liquidificador e está pronto. É importante lembrar que depois de pronto, o suco deve ser consumido logo. Outros alimentos, como melancia e melão, também são ótimas opções, pois são constituídos praticamente por água. Então anote aí as dicas e receitas e lembre-se de tentar não exagerar, para aproveitar ao máximo tudo de bom que as festas de fim de ano podem oferecer. Final do ano é assim, sempre tem alguém que acaba exagerando. São muitos eventos neste último mês do ano e fica difícil resistir a tanta tentação. Mas a gente te traz dicas de como evitar problemas e substituir alguns tradicionais excessos por alimentos mais saudáveis. Aquela tradicional ceia de Natal, farta de comida, pode ser sim substituída por alimentos mais saudáveis e tão saborosos como qualquer outro prato. O chefe de cozinha Daniel vai mostrar receitas fáceis e bem rápidas para uma ceia de Natal. O curso de gastronomia da Fevale aqui hoje projetou uma ceia trabalhando com frango. Vamos fazer uma marinada, um tempero rápido no frango, seco, mas é uma ceia bem rápida, bem tranquila de fazer, vocês podem fazer em casa. Eu vou começar com o frango, vocês vão ver o detalhe aqui.
Nós temos um frango inteiro e eu não vou rechear o frango, eu simplesmente vou trabalhar com a questão dos temperos, das ervas e do sal. Temperar esse meu frango uma quantidade boa de manjerona, que é um tempero fresco que a gente acha em qualquer fruteiro, e eu vou usar meia cabeça de alho já lavada para fazer isso. Não vou picar o alho e não vou picar a manjerona, simplesmente vou botar dentro do frango a manjerona amarrada e a gente vai fazer um buquê com ela e depois na hora de servir a gente tira, a manjerona vai trazer perfume. Aí sim eu vou trabalhar com erva fresca. Eu escolhi 2 ervas. Eu escolhi sálvia e alecrim, são ervas que funcionam e trabalham bem com o frango. Vou usar a pimenta do reino, numa quantidade boa, e vou usar sal. E agora eu vou rebater, vou picar com a faca todos os ingredientes. Mas o importante é que a erva seja macerada junto com o sal e a pimenta. Como esse frango aqui não vai descansar no tempero de um dia para o outro, a gente vai temperar ele rápido, tem que ter uma quantidade boa de tempero aqui. Outra coisa importante aqui é amarrar o frango. Quando ele assar, não se abrir. Então a gente vai trabalhar com esse frango amarrado. Aperto bem e seguro as 2 coxas e vou segurar as asinhas. Agora eu vou começar a temperar o frango usando as ervas. Com a pele do frango e vou esfregar sal, como se eu estivesse massageando ele. Feito isso, ponho mais um pouco de sal na parte de baixo. A gente vai assar ele em cima de uma grelha para ele não ficar em contato com a gordura. Num forno de casa, em torno de 1h30, né? Dependendo do forno, a gente dá conta. Aqui no forno que a gente tem na universidade, em torno de 45 minutos para ficar pronto. De 180 a 200 graus, eu vou botar assar. Bom, a gente vai levar a assar, lembrando sempre que na questão de grelha, tá? A gordura vai pingar e ele vai, quando ele estiver dourado e praticamente o osso soltar, ele está pronto. Bom, continuando a preparação de ceia de Natal, fugir do tradicional salpicão. Leva, ao invés de condimento, nata e maionese. Eu vou trabalhar um salpicão que o tempero, o molho vai ser mostarda, iogurte e mel, um pouco de azeite de oliva e sal. Eu vou fazer um salpicão que nenhum dos vegetais vão ser branqueados, eles vão ser todos passados por um cozimento muito rápido em frigideira para mudar um pouquinho a textura, o gosto, a cor e até preservar um pouquinho do vegetal. Eu escolhi para fazer isso ervilha torta, que está aqui, poderia usar vagem, que é época de Natal também está na época. Eu escolhi um repolho roxo para dar cor, picado, fugi do aipo, botei talo de funcho, mas posso usar aipo, maçã, um queijo branco, aqui no caso uma ricota, sal, pimenta, azeite de oliva, e aí nós vamos montar essa receita. Onde eu vou começar aquecendo uma frigideira. Quando ela ganhar a temperatura, eu vou adicionar azeite de oliva e vou saltear, vou trazer o alimento para cá rapidamente para ele ter uma cocção, um cozimento mínimo. Quando ele estiver quase pronto, eu vou adicionar o funcho e temperar ele. A frigideira tem que estar bem quente para entrar com óleo, só depois entrar com o alimento. A gente não trabalha com frigideira fria, não trabalha com óleo frio nesse tipo de cozimento. Isso, senão a gente perde toda a característica do alimento. Um fio de azeite de oliva. Bom, enquanto aquece o azeite de oliva, eu vou ralar uma maçã. Vou optar por uma maçã que não seja tão aguada. A frigideira já está com temperatura alta, já começou a sair fumaça. Nós vamos adicionar a ervilha torta, que pode ser vagem. E nós vamos cozinhar rapidamente. Uma pitadinha de sal e um toque de pimenta. O cozimento da vagem tem que ser bem rápido para ela não trocar de cor. Quando ela começou a ficar tostada, a gente vai adicionar o funcho. E aí sim, desligar o fogo. Um fio de azeite cru para dar gosto. Mais um pouquinho de sal.
próximo passo é fazer o molho da salada, onde eu vou ter mel, iogurte e mostarda. Na proporção 2 para 1 para 1. E é assim que nós vamos montar o condimento. Então, iogurte, a mostarda e o mel. Eu vou desmanchar isso aqui até ter um molho liso. Vou começar a montar a minha salada. Então vou usar parte de maçã, vou usar no volume a mesma parte de repolho roxo e vou trabalhar no volume 2 partes de vagem, ervilha torta com o funcho. Então, trago para cá ainda quente. E aí vou trabalhar o condimento dela. Então vou começar misturando sem o creme, sem o molho. Importante ainda os vegetais estarem mornos, não pode estar gelado para fazer isso. E aí vou trazer o molho para temperar. Bom, daí então ela vai para a geladeira. Antes de ir para a geladeira, a gente adiciona a ricota. E aí serve ela gelada. O último prato vai ser um arroz puxando um pouco de cor. A gente pode usar arroz branco já cozido. Esse arroz tem pouquíssimo sal, todo o condimento eu vou dar na frigideira aqui. Eu escolhi para a receita 2 tipos de oleaginosas, uma castanha de caju e uma amêndoa. Eu já previamente tostei, eu vou quebrar ela um pouquinho. Então eu vou aquecer a frigideira de novo, vou jogar um pouco de azeite nela, um fundo, e eu vou trabalhar páprica doce, cúrcuma, açafrão da terra, cúrcuma, que é uma raiz, não é o pestilo. E quando essas especiarias, esses temperos ganharem temperatura, eu vou botar as castanhas. Aí esse preparo eu já adiciono sal e eu vou usar uva passa preta. E aí eu vou jogar o arroz nessa mistura aqui. Esse arroz já está cozido. Eu não vou adicionar água, simplesmente vou usar a própria gordura oleaginosa para temperar. Desligo um fio de azeite cru para temperar e está feito um arroz salteado que vai acompanhar aquela preparação do forno. Frango pronto, arroz pronto, salada pronta. Nós vamos montar a salada. Está montada a ceia de Natal super rápida. Agora eu estou aqui com a nutricionista Denise, que vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre esses pratos que o Daniel acabou de preparar. Então, Denise, quais foram as principais substituições aqui desses pratos? Bom, aqui nós temos 3 preparações que podem ser, então, perfeitamente substituídas pelas preparações, digamos assim, tradicionais, né, do Natal. Então, esse salpicão, essa versão refogada, né, que o Daniel preparou, tem os legumes, enfim, tem uma fonte de proteína, que é o queijo branco também, né? E dentro disso, as propriedades que a gente pode pensar, né, em termos de nutrição e valor nutritivo dessa preparação, seria em relação aos próprios vegetais, são alimentos ricos em fibras, com várias vitaminas, vários minerais. O molho que ele preparou, né, à base de iogurte, de mostarda, de mel, em relação aos temperos que ele utilizou. Então a gente tem uma variedade de temperos naturais, né, uma quantidade menor de sal, então que isso
já se tem um benefício também, né, diferente dos perus que a gente compra, que são com temperos industrializados, muito mais ricos em sal, conservante, né, aditivos. Então, em questão de saúde, a gente ganha muito mais com esse tipo de preparação. E o arroz, então, super rápido, né, também fácil de fazer. Então, ele usou aqui a cúrcuma, usou a páprica doce, as castanhas, né, castanha de caju, as amêndoas e a passa de uva. Todos esses componentes que ele usou têm algum papel antioxidante, né, que teria algum tipo de benefício para a doença cardiovascular. Então, com certeza é uma ceia de Natal muito mais saudável, né, do que essa tradicional que a gente normalmente faz. Então, uma ceia mais saudável, ainda dá para economizar. Sim. E feita em curto tempo, Curto né? tempo, Tudo rapidinho. preparações super rápidas e acessíveis também. E Denise, a gente sabe que nessa época do ano, Natal, Ano Novo, as pessoas costumam exagerar um pouquinho com a comida. Qual é o principal risco disso? Bom, uma orientação que a gente sempre fala, né, para quem nos pergunta em relação a isso, é durante a sua semana e durante o dia, né, ali das épocas de Natal e Ano Novo, ter a sua rotina de alimentação mantida, né? Lembrar que são apenas, né, 2 dias que a gente tem essas diferenças de consumo. Então, no dia da ceia do Natal, não ficar sem se alimentar durante o dia pensando que vai ingerir uma quantidade maior à noite, né? É ter a sua rotina de alimentação normal e procurar usufruir disso, mas de uma maneira consciente, né? Que a gente não precisa comer uma grande quantidade, né? A gente pode perfeitamente comer de tudo, mas desde que a gente coma uma quantidade adequada. Então a dica é equilibrar as porções e não exagerar. Já que estamos falando em festas de final de ano, nós preparamos para a mulherada dicas de maquiagem para as ocasiões especiais desse período, como o Natal e o Réveillon. Confira mais! Maquiagem é um dos passos mais importantes na hora de se produzir para uma festa. E pensando nisso, nós preparamos 3 dicas bem fáceis e rápidas. Antes de começar, é importante lembrar de limpar e preparar a pele. Um dos passos iniciais da maquiagem que a grande maioria das pessoas não toma o cuidado quando vai se maquiar em casa é a parte de higienização e hidratação da pele. Uma pele desidratada, ela sempre vai tender a puxar a água de qualquer produto que a gente colocar na superfície dela. Se eu tô colocando uma base, seja, enfim, da marca que for, a pele que é desidratada, ela tem essa tendência de começar a puxar a água e aí vai me sobrar o quê? Muito pigmento na superfície da pele. Por isso eu consigo perceber aquela maquiagem que fica craquelada e que não fica com a superfície uniforme. Outra dica importante é escolher produtos de qualidade que não ofereçam riscos para a pele. A diferença de tu usar um produto de qualidade está diretamente ligado com a questão da durabilidade da maquiagem, né? Outro detalhe da maquiagem de má qualidade, né, é que muitas vezes elas contêm alguns produtos que podem dar alergia, né? Aí, enfim, alergia no rosto, às vezes é uma leve vermelhidão ou uma leve coceira nos olhos, até alergias um pouco mais sérias. A Fernanda vai preparar 3 diferentes maquiagens. A primeira é uma make mais leve, que pode ser feita para eventos durante o dia. Antes de tudo, é importante usar um primer para uniformizar a pele. Fazer a aplicação de primer, o primer ele serve para esconder linhas finas e poros. Então, em resumo, ele é um produto que vai fazer a uniformização da superfície da pele, para que depois a gente entre com a cor, né? As bases, os pós e os contornos. Depois do primer, é a vez da base. Em seguida, passe o pó. Ele ajuda na fixação da maquiagem. Depois da aplicação de um produto cremoso, é muito importante que se faça a aplicação de um produto em pó, porque todo produto que é cremoso, ele tem a tendência de escorrer da pele à medida que o tempo vai passando. A pele vai ficando mais oleosa, às vezes a pessoa está numa festa, vai dançar e acaba suando um pouco, né? Então todo produto que é cremoso tem essa tendência de escorrer. As sobrancelhas também devem receber atenção especial. O preenchimento delas pode ser feito com sombra marrom café sem brilho. Esse tom serve para todas as cores de sobrancelhas. Uma sobrancelha bem feita já é metade do jogo vencido, porque a sobrancelha ela é a moldura do olhar. Então a sobrancelha ela tem que ser bem desenhadinha e é
bastante interessante que a gente consiga fazer uma iluminação. Para os olhos, a dica é fazer o contorno com sombra escura. Para uma maquiagem um pouco mais simples, uma coisa bem mais para ser usada durante o dia, é legal a gente valorizar o olhar trabalhando com o contorno. Na parte de baixo, para ter um contorno bem suave, eu escolhi uma sombra mais escura. Para finalizar, aplique uma máscara de cílios e faça um traço com o delineador na parte superior dos olhos. Se o evento for durante o dia, prefira cores claras para a boca. Agora, se você vai sair na noite e quer algo marcante, basta usar essa mesma maquiagem, mas reforçar alguns itens. Comece passando um fixador de sombra ou corretivo cor da pele na pálpebra. Depois, reforce o tom de sombra escolhido. Então aqui eu vou aplicar o usual, um tom um pouco mais claro na parte de dentro e marcar o côncavo com o escuro. Mas isso é uma questão de gosto pessoal, né? Se a pessoa gosta de um tom um pouco mais escuro na parte de dentro, no canto interno, ok também. Em seguida, passe o delineador na parte superior dos olhos e um lápis preto cremoso na parte inferior. Em seguida, esfumace. Outra dica para a noite é carregar ainda mais nas cores. Escolha tons mais escuros, como o preto. Agora eu vou trabalhar com um tom escuro para essa maquiagem ela ficar com um cara mais de noite, para as festas de fim de ano um pouco mais importantes. Então eu peguei um tom preto e vou esfumar no canto externo. Para destacar o olhar, aplique mais uma camada de fixador de sombra e em seguida aplique um brilho. Reforce o delineador novamente. Então uma dica legal é a gente aplicar o lápis cremoso, esfumar ele e depois vir com a sombra preta para selar. Porque sempre que eu tenho um produto cremoso, ele tem a tendência de escorrer. Se eu venho com o pó por cima, aí eu tenho a melhor fixação. Para a boca, escolha cores escuras de batom. Agora você está pronta para comemorar a passagem de mais um ano. A nutricionista Cláudia Denicol é nossa convidada de hoje e vai nos trazer mais dicas de como manter a saúde em dia na época mais quente do ano. Então, doutora, eu inicio te perguntando como manter a saúde em dia nesta época em que as pessoas se empolgam com as férias, com as festas de final de ano e acabam exagerando na bebida, na comida. Bom, essa época do ano para nós, né, aqui no Hemisfério Sul, coincide justamente com a entrada de uma época, uma estação do ano que é o verão, que é uma época de calor, e juntamente com as festas de final de ano. Então, nesse momento, assim, as pessoas elas têm um consumo excessivo, né, de alimentos e seria uma época também que elas teriam uma necessidade maior de alimentos com maior teor de líquidos, né? Então, nessa época também, nós temos frutas como a melancia, o abacaxi, que vão contribuir para essa hidratação. Mas, ao mesmo tempo, com esse consumo de alimentos, né, mais gordurosos em função das festas, de bebidas alcoólicas, as pessoas também tendem a exagerar um pouquinho mais. Então, o que a gente aconselha as pessoas é que elas sempre façam um cuidado anterior a esses eventos, né? Então, nos dias que antecedem essas festas, que elas evitem comer alimentos mais gordurosos, né? Que tenham um maior teor de calorias, para justamente naqueles dias das festas elas terem um consumo, né, maior e ao mesmo tempo não causar o excesso de peso que tanto incomoda muitas pessoas. E durante este período de verão, assim, doutora, o que é recomendado para as pessoas ingerir? Bastante frutas, verduras? A recomendação é que tenha alimentos com maior teor de líquidos, né? Porque tanto assim o calor excessivo, ele faz a temperatura do corpo aumentar,
tendo uma necessidade de água maior, mas claro que necessariamente a pessoa não tem que ingerir mais líquido se ela não tem necessidade. É importante que ela faça um consumo adequado. E o consumo de frutas, verduras, né, carnes mais magras, oleaginosas, elas sempre vão contribuir para uma alimentação adequada. Então a pessoa não deve pensar assim numa alimentação só para o verão, né? Ela deve pensar numa alimentação ideal o ano inteiro. Porque o projeto verão, ele às vezes tem um tempo muito curto para a pessoa se programar, e aí nessas situações ela acaba cometendo assim loucuras, né? Com falta de nutrientes, então isso pode acarretar problemas de saúde também. Então é um período assim de evitar, claro, alimentos mais gordurosos, porque ela não tem um gasto calórico, né? Como tem uma necessidade maior do inverno, mas ao mesmo tempo cuidar, né? Com o consumo de alimentos para não faltar nenhum nutriente. E doutora, quais os cuidados que as pessoas têm que ter com aqueles alimentos comprados na beira da praia? Bom, esses alimentos a gente não sabe a procedência, não sabem como eles foram manipulados. Então, o ideal seria nós levarmos para a beira da praia um isopor com frutas, né, acondicionadas no gelo, água, sucos naturais, que seriam os alimentos mais tranquilos de se consumir. Quando eu estiver consumindo alimentos que são vendidos na beira da praia, eu não sei quanto tempo aquele alimento, né, está transitando, né, fora de uma temperatura ideal. Eu não sei como é que foi a manipulação, né, então isso tudo vai comprometer a qualidade desse alimento e um risco de uma toxinfecção alimentar. E o verão é uma época mais propensa para intoxicações alimentares? Olha, é mais comum, né? A gente vê em função assim do armazenamento inadequado, né? Alimentos ficarem acondicionados fora da temperatura ideal. Então, um alimento, para ele ser seguro, ele tem que ser muito bem cozido, né? Alimentos que necessitam do cozimento, eles devem ser muito bem armazenados para evitar com que esse alimento estrague, e alimentos crus devem ser muito bem lavados, né? E também bem acondicionados antes do consumo. E doutora, como curar aquela famosa ressaca do dia seguinte das festas, das comemorações? Bom, em geral, assim, né, as pessoas acabam exagerando um pouco mesmo. Então, o que a gente aconselha? Para não sobrecarregar o fígado, né, a gente orienta as pessoas a fazer um consumo de água durante o consumo da bebida alcoólica, principalmente com bebidas que são mais destiladas, ou seja, tem maior teor de álcool. Então, ao longo da festa, do evento, toma bebida alcoólica, né, evita alimento gorduroso, né, para não sobrecarregar esse fígado também, e vai tomando água, né, uma água sem gás ou com gás mesmo, mas que seja no sentido de hidratar e ajudar esse fígado a poder metabolizar bem os nutrientes. Então tá, doutora, eu te agradeço pelas suas dicas. Obrigada por participar do nosso programa. O Vida em Equilíbrio fica por aqui. Nós voltamos em 2017. Eu desejo um bom final de ano para você e que 2017 traga muitas felicidades. Se você quiser rever o nosso programa, acesse youtube.com/tvfevale. Tchau, até o ano que vem.